Pois é, pessoal. Esta é a vida de campo. Cavalo, pertinho das casas, a paisagem a perder de vista, uma natureza exuberante. E onde nós estamos? Nós estamos no meio do Pampa? Não. Nós estamos em Nicolau Vergueiro. Nicolau Vergueiro traz a essência do campo na sua essência. Nós temos o privilégio de desfrutarmos dessa paisagem, desse ar puro, de toda a beleza da nossa geografia, que também nos traz à mente a nossa história riquíssima, a nossa história de luta, de valores que construiu o gaúcho, o que o gaúcho é hoje. Mais importante do que nós sabermos apenas os feitos do passado é entender o que eles trouxeram e acarretaram para o presente. Por que nós estamos aqui comemorando o mês Farroupilha, a Semana Farroupilha, o dia 20 de setembro. E é sobre isso, olhando essa paisagem de Nicolau, à beira da cidade, que eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Dá um relincho para eles, puro malte. Até Cusco tem aquando aqui. É um beijo desse bicharedo todo para vocês. Buenas, gurizada. Estou aqui novamente para prosear com vocês, dessa vez pelas bandas virtuais, para contar um pouquinho da história desse nosso estado maravilhoso, Rio Grande do Sul, contar um pouquinho do nosso orgulho de sermos gaúchos, de por que eu estou usando essa bombacha, de por que eu estou usando o Rio Grande no meu coração a vida inteira. Então agora eu vou brevemente falar com vocês e contar um pouquinho dessa história linda. Uma história de amor, uma história de batalhas, uma história de luta pelos ideais, que é o que nós estamos comemorando aqui. Então, a partir de agora, vocês vão entender um pouquinho mais da história do Rio Grande. Vamos lá, gauchada! Bom, pessoal, agora estou de volta, devidamente pilchado, com um lenço de fundamento, com uma camisa. O que eu quis mostrar para vocês no início de toda essa prosa é que para nós sermos gaúchos, nós não precisamos estar pilchados, nós não precisamos vestir a bombacha. A pilcha, a roupa, a indumentária gaúcha é tão somente uma forma de cultuar a nossa tradição, os nossos costumes, através da roupa também, através da externação pela roupa desse sentimento gaúcho. Mas ser gaúcho é muito maior que uma pilcha, é muito maior que uma bombacha. Eu não deixei de ser gaúcho porque eu estava com uma camiseta, que inclusive era de um CTG, lá de Palmeiras das Missões. E eu não sou mais gaúcho agora porque eu estou de camisa e de guaiaca e de lenço. Ser gaúcho é amar a nossa terra, é amar a nossa história, é amar o que nós somos, saber de onde nós viemos. Nós viemos de uma história linda, mas muito sangrenta. O Pampa, que é a maior parte da região do Rio Grande do Sul e que engloba parte da Argentina e o Uruguai também, ele era uma terra de muitas batalhas. Ele era assim a residência, né? Ele era o lar de várias tribos indígenas. E o pessoal foi desbravando aos poucos, foi conhecendo, foi trazendo a cultura branca para dentro desse contexto, foi trazendo posteriormente a cultura
descendente da cultura africana, nós simplesmente somos uma mistura de raças, que em cada momento histórico foi se criando, foi aumentando. E nós definimos as fronteiras. Teve um tempo em que a Argentina, o Uruguai, o Rio Grande do Sul eram tudo a mesma coisa praticamente. Porque parte era colonização portuguesa, parte era colonização espanhola. Aí dava uma briga aqui, mudavam a fronteira para cá, mudavam a fronteira para lá. Então a gente foi adquirindo muitos hábitos semelhantes aos dos hermanos, que nem nós chamamos, né? Os uruguaios e argentinos, porque a nossa história tem muito mais a ver com a deles do que com a história do resto do Brasil. Porque o Brasil é um país continente. O Brasil é imenso e é uma soma de culturas imensa. E nós temos uma cultura própria. Eu arrisco dizer que nós somos o único estado que sabe cantar o seu próprio hino. Onde as pessoas sabem cantar o hino rio-grandense. As pessoas têm orgulho da Guerra dos Farrapos, uma guerra que nós não vencemos, mas nós mostramos para o Brasil imperial que o Rio Grande não aceita que pisem no nosso pala, que nem diz o gaúcho. Nós conseguimos impor, sim, as nossas condições numa guerra que empatou. Porque a intenção da Guerra dos Farrapos, primeiro, Revolução Farroupilha, tem uma diferença, né? Revolução é, assim, uma rebelião armada que acontece dentro de um determinado país. Assim começou a nossa peleia farroupilha. Só que quando o Rio Grande, através do general Antônio de Souza Neto, proclamou a independência do Rio Grande, nós viramos um país. E a partir daí virou guerra, porque a briga de país contra país é uma guerra. Então por isso que há tanta confusão entre a definição Revolução Farroupilha e Guerra dos Farrapos. Na verdade, ambas aconteceram. Nós tivemos dois períodos, mas nunca foi a intenção dos gaúchos rio-grandenses se separarem do Brasil. Isso veio no meio da luta, no meio da peleia, porque o sangue do gaúcho é quente, é forte, e eles acabaram tomando essa iniciativa. Mas a ideia original era simplesmente pegar e mostrar para o governo imperial que eles não podiam nos tapar de impostos elevados, não podiam pegar e desvalorizar os nossos produtos, que era o couro, o charque, como estavam fazendo. E nós mostramos sim para eles. Foi uma guerra que começou, uma peleia que começou através dos estancieiros, mas que no final toda a comunidade rio-grandense abraçou. Então, nós somos fruto de uma história que vem lá dos tempos idos, quando era tudo junto, misturado e reunido com os argentinos e uruguaios. Nós lutamos 200 anos, são 200 anos de luta para definirmos uma fronteira brasileira. Então nós nunca podemos desvincular o Rio Grande do Sul do Brasil, porque nós lutamos para sermos brasileiros. Nós temos 200 anos, 2 séculos de luta para definir a fronteira gaúcha como território brasileiro. Então, por sermos gaúchos, nós somos brasileiros. O que tu tens a me dizer sobre isso, meu amigo, meu irmão, grande cantor, compositor e filósofo da música gaúcha e missioneira, Ângelo Franco? Me conta um pouco dessa história, meu irmão. Tranco o pé e não tem jeito, lhes digo que sou gaúcho, com muito orgulho no peito, aos 4 cantos da pátria, hermanos, nosso respeito. Olá, meus amigos, aqui quem fala é o cantor Ângelo Franco. Carlos Omar já me apresentou aí, e é um orgulho estar falando com vocês aqui, embora de maneira virtual. É importante
que o Estado se abrace, e importante para mim dar um abraço aí à comunidade de Nicolau Vergueiro e também a toda a região aí, enfim, a todo o pessoal do Estado que estiver nos vendo aí, essa gurizada maravilhosa que eu tenho certeza está acompanhando com carinho tudo que a gente vai falar aqui. Eu quero dizer da minha alegria de estar podendo conversar com vocês. Eu comecei cantando os versos do Carlos Omar aqui. Tranco o pé e não tem jeito, lhes digo que sou gaúcho, com muito orgulho no peito, aos quatro cantos da pátria, hermanos, nosso respeito. Com isso, o Carlos Omar, que escreveu esses versos, e coube a minha defesa num festival maravilhoso chamado Carijo da Canção, com esse tema chamado Pelos Fundões do Brasil, a gente fala que tem muito orgulho de ser gaúcho, e a gente é gaúcho por ser brasileiro. Defendemos as fronteiras desde sempre, fazemos parte da história desse país, dessa pátria-mãe, desse país-continente, mas temos muito orgulho do nosso traço pessoal, desse nosso traço rio-grandense, cheio de etnias, né? São várias as nossas fontes de folclore, né? Do negro, desde o índio negro aos poloneses, aos alemães, aos italianos, enfim, e tantas outras etnias que compõem, né? O povo árabe, o povo judeu, enfim, todos que nos compõem fazem com que esse Rio Grande seja de fato grande. E esse orgulho que a gente agora canta e que a gente celebra no mês de setembro, ele é bom para a gente refletir a importância da nossa identidade. Nenhum povo é respeitado se não sabe dizer da própria identidade. Já pensou vocês atravessando o oceano, chegando, conhecendo algum estrangeiro orgulhoso da própria história e da própria identidade, e se essa pessoa pergunta para vocês quem vocês são, da onde vocês vêm e como é a história do teu lugar, e se tu não sabe dizer, tu terias orgulho ou terias vergonha disso? Eu tenho certeza que qualquer pessoa se sente envergonhado quando não sabe dizer de si. E o mais importante, quando a gente celebra o mês de setembro, que é o Dia do Gaúcho, né, dia 20 de setembro, que a gente está fazendo alusão à Revolução Farroupilha, que é uma revolução muito importante da nossa história, que teve tantas outras igualmente importantes, talvez, a gente está, na verdade, fazendo alusão à nossa verdadeira raiz, a importância de saber quem a gente é. Por isso tudo é muito importante. Não pensem que o mês de setembro é um mês apenas festivo, não. É um mês para que a gente olhe para a gente mesmo e pense de que povo eu faço parte. E o mais importante disso tudo é entender que esse povo também faz parte do mundo, também faz parte do universo. Nós não somos alienígenas, nós somos apenas nós mesmos, né? Se parecemos às vezes comuns aos nossos próprios olhos, é porque nos conhecemos demais, é porque ninguém é mais conhecido da gente que a gente mesmo. Com certeza, se Hollywood fosse aqui no Brasil, talvez os grandes heróis do faroeste estivessem de bombacha, né? Porque eles já estavam de a cavalo, já estavam de chapéu, já estavam com um traço regional muito forte, né? Não tenha dúvida disso. Então, o que eu quero dizer é que nós fazemos parte de um todo, mas que a nossa cultura é a única que é nossa. A gente gosta de todos os gêneros musicais, temos que ouvir de tudo. Quanto mais conhecimento a gente tiver sobre tudo, história, arte, ciência, mais a gente vai ser respeitado. Mas o mais importante é entender que aquilo que é nosso é a única coisa que traduz a nossa verdadeira identidade. Só um povo que acredita em ser exatamente como é não é pirata. Sabe produto pirata, aquele que é falsificado? Uma pessoa que se conhece bem e que tem a cara do seu povo e que é exatamente aquilo que é, não é pirata, é original, né? A gente pode até ser uma cópia bem feita de quem quer que a gente seja, mas o mais importante é que cópia não é, apenas parece. A autenticidade é a maior diferença entre os que são e os que tentam ser. Isso é algo que a gente tem que guardar muito bem. A gente pode fingir ser outra pessoa, ou pertencer a outro povo, ou até mesmo a outra cultura. Mas logo, logo, a gente vai se olhar no espelho e vai ver que a gente está mentindo para a gente mesmo. Por isso, muito importante, pessoal, independente da bombacha, que é importante usar
para quem gosta, porque eu, por exemplo, gosto. Estou aqui com uma cruz missioneira porque eu sou das missões e tenho orgulho desse lugar de onde eu venho. E a gente tem que se orgulhar do lugar de onde a gente vem, conhecer cada vez mais a nossa história, a nossa poesia, a nossa música, porque isso vai nos engrandecer. E muito mais nos engrandece aos olhos dos outros que estão fora daqui, porque eles vão entender que a gente sabe quem a gente é. Independente da bombacha, volto a dizer, independente de estar atrelado a qualquer movimento tradicional, que também é muito salutar, mas é independente disso, o que faz a diferença é o amor. A gente pode ser muito gaúcho de calça jeans e de tênis, né? O invólucro não faz o produto, né? A gente tem que ser pastel com recheio, a gente tem que ter conteúdo e amar a nossa terra, procurar valorizar cada momento da nossa história, problematizar a nossa história, para que a gente consiga fazer um futuro cada vez mais digno e com mais orgulho da nossa identidade. A poesia é muito linda, a poesia é composta de sentimento e das melhores palavras. A poesia da nossa terra é feita de sentimento, das melhores palavras e de identidade, assim como a nossa música, a nossa culinária, enfim, e todas as outras coisas que tanto nos orgulham. Então, meu recado para vocês, sejam muito brasileiros, tenham muito orgulho de serem brasileiros, mas não esqueçam que são gaúchos e do lugar de onde vocês vêm, vocês têm muito a aprender com os ancestrais de vocês, sejam eles da origem que forem, vistam-se eles como estiverem vestidos, né? Tenham eles a história que tiverem, sendo história de trabalho e de dignidade, serão sempre motivo de orgulho para vocês. Então esse é o meu recado, lembrando que revolução é dar a mão ao seu igual. Nós não somos mais e nem menos que nenhum outro povo do mundo, mas nós somos gaúchos, graças a Deus. Um baita abraço, fiquem com Deus. E certa vez um cronista esportivo não gostou de ver a torcida gritar: "Ah, eu sou gaúcho", e falou que se anojava dos bairrismos. Ele não se deu conta que o Rio Grande do Sul pelhou para ser brasileiro, não se deu conta que o Rio Grande do Sul representa a bandeira nacional, não se deu conta que o Rio Grande do Sul trabalha muito por esse país. E quando a gente fala que a gente é gaúcho, a gente fala que a gente é brasileiro. Então, para esse sujeito, dois amigos fizeram a resposta que eu queria ter dado e não consegui. Carlos Omar Vilela Gomes e Erlon Pericles, dois irmãos de estrada, fizeram esse tema chamado Pelos Fundões do Brasil. Quem lutou 200 anos pra defender a fronteira sabe ao certo que bandeira é bem mais que um simples pano. Quem expulsou os paisanos pro outro lado do rio enfrentou o fogo e fio das colunas paraguaias, sabe da voz que se espalha pelos fundões do Brasil. Quando a pandilha mesquinha que vê com os olhos do mal critica o jeito leal de quem preza o seu torrão, o sangue brota do chão, a alma ganha retovo e pela boca do povo revolta vira fuzil. Pelos fundões do Brasil a voz se espalha de novo, tranco o pé e não tem jeito. Lhes digo que sou gaúcho, com muito orgulho no peito, aos quatro cantos da pátria, hermanos, nosso respeito. Tranco o pé e não tem jeito. Lhes digo que sou gaúcho, com muito orgulho no peito, aos quatro cantos da pátria, hermanos, nosso respeito. Defendemos o país nas mais violentas batalhas, e os balas foram mortalhas para os tantos que se quedaram.
E se de novo chamaram nossa gente e seu esmero, um patriotismo sincero verteu nas veias chiruas. E então tomamos as ruas vestindo verde e amarelo. Quem não ama a sua terra não tem noção de raiz e até pensa que é feliz na sua mediocridade. Mas por falta de hombridade se perde na escuridão e traz no seu coração os traumas escancarados e um patriotismo sangrado pela globalização. Quem ama a terra natal ama bem mais sua pátria, e essa verdade maltrata os tantos dissimulados que vendem alma e estado aos conceitos estrangeiros. O Rio Grande canta inteiro, de Porto Alegre a Gaúcho, porque eu sou gaúcho, por isso eu sou brasileiro. Tranco o pé e não tem jeito, lhes digo que sou gaúcho. Com muito orgulho no peito, aos quatro cantos da pátria, hermanos, nosso respeito. Tranco o pé e não tem jeito, lhes digo que sou gaúcho. Com muito orgulho no peito, aos quatro cantos da pátria, hermanos, nosso respeito. Meus queridos, depois dessa manifestação e dessa interpretação maravilhosa do meu irmão Ângelo Franco, eu gostaria de falar para vocês um pouco da questão da pilcha, mas principalmente da questão do lenço. A bombacha ela veio lá da Península Ibérica, que envolve Espanha e Portugal. E ela chegou lá através da cultura moura, que vem de lá de longe. Então, desde o violão, que faz parte da nossa cultura, ele chegou até aqui num determinado momento. O mundo, ele mesmo naquela época, ele já era globalizado. Só que demorava centenas de anos para as ideias chegarem a outras querências, a outros lugares. Mas eu vou tentar me ater pelo menos ao lenço. O lenço branco é o lenço chimango, pica-pau. Quem são os chimangos, os pica-paus? São os defensores da República. O lenço vermelho é a cor dos maragatos. Quem são os maragatos? São aqueles que defendiam ainda a bandeira do Império Brasileiro, que não se conformaram com as ideias que a República implantou no Brasil. Então daí se criou essa questão das cores, os chimangos e os maragatos, os famosos chimangos e maragatos. Esse meu lenço é só um adorno. Eu tenho muito orgulho dele porque eu ganhei de um grande amigo. Porque eu não sou chimango nem maragato. Eu sou um gaúcho do século XXI. Essas bandeiras eram levantadas no final do século XIX, na primeira metade do século XX. Então, depois da Revolução Farroupilha, tiveram várias outras revoluções. 93, 23, 24. Teve a Revolução de 30, quando o Rio Grande tomou conta do Brasil e o Getúlio Vargas foi nomeado presidente. A nossa história é muito ampla para pouco tempo que nós temos. Mas eu quero dizer que o lenço tem um significado. Hoje ele é usado como adorno, mas ele tem um significado ideológico, de sentimento. O lenço preto é sinônimo de luto, por exemplo. Quando tu perdeste alguém que tu amas, tu bota um lenço preto. E assim é. A alpargata, a bota, a bombacha, a guaiaca, todas têm o seu significado e elas representam a nossa cultura da sua forma. Então, como eu disse, ninguém é mais gaúcho que ninguém por usar uma pilcha, uma roupa gaúcha.
mas elas devem ser usadas com orgulho, com altivez quando usada. Porque a gente tem que entender que a cultura regional não se resume à dança, não se resume a simplesmente um baile. A cultura é muito mais ampla que isso. Os CTGs existem porque a nossa cultura existe, não é o contrário. O CTG mantém viva uma chama e tem todo o seu valor. Eu sou apaixonado pelos CTGs, mas nós somos maiores que qualquer movimento específico, nós somos gaúchos. E aí, gurizada? E aí, meus queridos? Baseado no que o meu amigo, meu irmão Ângelo Franco falou antes, eu quero cantar uma música que eu fiz para essa cidade maravilhosa de Nicolau Vergueiro, que me acolheu com tanto amor, com tanto carinho. Hoje me sinto filho dessa cidade, a cidade que a maioria de vocês cresceu, a cidade onde a maioria da família de vocês cresceu, tão linda, tão acolhedora, tão cheia de amor e de virtudes. Quando eu cheguei, eu vi que não tinha um conjunto de músicas sobre Nicolau Vergueiro. E eu resolvi fazer um conjunto de músicas que eu batizei o Cancioneiro de Nicolau Vergueiro. Eu fiz várias músicas, fiz poesias, e um dia nós vamos lançar esse projeto. Mas no momento eu quero compartilhar com vocês uma das músicas, uma música bem curta, mas que diz tudo que eu sinto pela cidade e que vocês sentem também com certeza. Canta Nicolau Vergueiro. Existe um pequeno canto no ventre do mundo imenso, gigante nos seus encantos, eterno nos seus momentos. Existe um povo abençoado que verte amor pelo ar. O vento manda recados e diz pra gente cantar. Cantar teus sonhos, minha Nicolau, terra bendita que me acolheu, aldeia linda não tem igual, vive amparada nas mãos de Deus. Cantar teus sonhos, minha Nicolau, terra bendita que me acolheu, aldeia linda não tem igual, vive amparada nas mãos de Deus. Existe um povo feliz, criando belas imagens, as mãos semeando carinho, os pés beijando a barragem. Existe um povo altaneiro que sabe amar e lutar. Canta Nicolau Vergueiro, o mundo quer teu cantar. Cantar teus sonhos, minha Nicolau, aldeia linda que me acolheu, terra bendita não tem igual, vive amparada nas mãos de Deus. Cantar teus sonhos, minha Nicolau, terra bendita que me acolheu, aldeia linda não tem igual, vive amparada nas mãos de Deus. Gurizada, como eu cantei Nicolau Vergueiro agora, com toda emoção, com todo amor, com toda a minha capacidade, que é escassa no cantar, como vocês bem viram, porque eu não sou cantor, eu sou compositor e fazedor de versos, eu faço poesia também. O gaúcho canta a sua terra, com orgulho, com altivez, com carinho, de cada personagem que forjou o ser gaúcho. Nós podemos falar dos personagens da Revolução Farroupilha, Gomes Jardim, Domingos de Almeida, Corte Real, o Gavião. Nós podemos falar de Bento Gonçalves, de Bento Manuel, de Davi Canabarro, de Giuseppe Garibaldi, de Anita Garibaldi. Como nós podemos viajar um pouquinho mais no tempo e chegarmos à história das missões, onde tivemos um Sepete Araju, tivemos vários valores que mantiveram a nossa terra forte como ela é. Muitos entregaram sua vida por ela. Por isso, nós cantamos essas histórias, por isso
Depois da Revolução Farroupilha, tivemos outras várias revoluções tão importantes quanto, como falou meu amigo Ângelo Franco anteriormente. Se criaram personagens como Gumercindo Saraiva, líder Maragato. Você lembra do lenço vermelho? Ele representava aquele lenço vermelho. Nós criamos personagens como Flores da Cunha, líder Chimango, líder Pica-Pau com seu lenço branco, que foi contemporâneo e adversário do Honório Lemes, líder Maragato, o Leão do Caverá. Eram adversários de morte no campo de batalha, mas se respeitavam imensamente e criaram um código de honra na guerra, na luta. Os gaúchos se respeitavam acima de tudo, porque apesar das cores diferentes nessas outras revoluções, eram irmãos, irmãos de terra e irmãos de sangue. Nós tivemos os lanceiros negros, nós tivemos muitas histórias lindas para contar. E o nosso cancioneiro canta isso. O conjunto de canções sobre o Rio Grande canta isso. Aqui eu tenho um acervo de músicas, de poesias, são CDs, DVDs, fitas cassete, vinis, que cantam a história do Rio Grande do Sul. Com o passar do tempo, cada um do seu jeito, mas sempre com sinceridade. E entre esses cantores maravilhosos que nós temos, eu tenho um grande amigo, um grande irmão, um Taura, como eu digo, um Taura é o homem de valor, o homem de honradez, o homem de coragem, o homem de virtude, que eu respeito demais. E eu gostaria, agora, de ouvir um pouquinho dessa história através da sua voz, da sua alma. Meu irmão de vida, meu irmão de alma, Luiz Marenco, conta um pouquinho do que é ser gaúcho para ti. Tudo bom, meus amigos? Me chamo Luiz Marenco e estou aqui para dizer-lhes o quanto é importante a amizade e ter amigos que podemos chamar de irmão. Carlos Omar Vilela Gomes, poeta, um irmão que é muito querido, um irmão que eu gosto demais, um irmão que eu amo, e está fazendo um trabalho cultural aí, juntamente com a comunidade Nicolau Verguerense. Neste mês tão importante, né, que estamos, um mês no qual podemos relembrar aquilo que os nossos anteriormente fizeram, aqueles que defenderam essa pátria aqui do Rio Grande do Sul, aqueles que defenderam a cultura, a sua identidade, e passando para os jovens, para eles saberem que é tão importante nós, representantes da cultura, sabermos o quanto a cultura é importante passar adiante. Temos muitas coisas, muitas lembranças boas para lembrar, e esse é o motivo de muita alegria, eu poder estar aqui falando juntamente com vocês, né? Falando da nossa história. Foi uma guerra, mas na guerra era impossível não tê-la. E nós, gaúchos, que sempre respeitamos a terra, o chão onde pisamos, hoje devemos relembrar este momento, relembrar o porquê os nossos antepassados lutaram por esta pátria. Então, fica aqui a minha mensagem de amor à cultura, de amor ao nosso regionalismo, de amor à nossa identidade. É tão importante, não digo um dia 20, uma semana em setembro, não. É tão importante esse mês que não só no Rio Grande do Sul, mas também em outros estados aqui do país, também catarinas, paranaenses, também festejam esta data, porque sabem da importância do povo aqui do Sul em defender a sua bandeira. Então, agradeço o carinho, agradeço o convite do Carlos Omar, a toda essa juventude que está empenhada em defender esta mesma ideia e compartilhar com os outros. Um grande beijo a todos vocês. E outra coisa, como diz uma música que eu canto, andam falando por aí de boca em boca, que a nossa fibra e nossa garra já morreu, e andam pisando em nosso palo. Quem consente é certamente
porque a fibra já perdeu. Beijão a todos, muita saúde e luz. Andam falando por aí, de boca em boca, que a nossa fibra e nossa raça esmoreceu, indo pisando em nosso pala. Quem consente é certamente, porque a fibra já perdeu. Quem consente é certamente, porque a fibra já perdeu. Nosso pobre na guaia canta minguado, pela coxilha nuvem negra campereia. A pátria grande olha pra além do horizonte, e aqui nos magoa a incerteza nos maneia. E a pátria grande olha pra além do horizonte, e aqui nos magoa a incerteza nos maneia. Andam falando por aí, quero ouvir, que a nossa fibra e nossa raça esmoreceu, e andam pisando em nosso bala. Quem consente é certamente, porque a fibra já perdeu. Quem consente é certamente, porque a fibra já perdeu. A nossa garra vem do tempo das patriadas, a nossa fibra é semente do passado, e o destemor é porque nunca que nos pago, por estrangeiro nosso pala foi pisado. E o destemor é porque nunca que nos pago, por estrangeiro nosso pala foi pisado. Anda falando por aí que a nossa fibra e nossa raça esmoreceu, e andam pisando em nosso pala. Quem consente é certamente, porque a fibra já perdeu. Quem consente é certamente, porque a fibra já perdeu. Meus irmãos, abram gaitas e garganta numa canção que leve a fé por onde ande, e um canto livre a de elevar-se nas coxilhas, mostrando a raça deste povo do Rio Grande. E um canto livre a de elevar-se nas coxilhas, mostrando a raça deste povo do Rio Grande. Andam falando por aí que a nossa fibra e nossa raça esmoreceu, e andam pisando em nosso pala. Quem consente é certamente, porque a fibra já perdeu. Quem consente é certamente, por quê? O sangue guapo dos heróis e de valentes, que ainda corre adormecido em nossas veias, há de aquecer-se novas rondas e vigília, nos dando força para arrebentar as maneias. Há de aquecer-se novas rondas e vigília, nos dando força para arrebentar as maneias. Deixe que eles falem por aí, pois a nossa fibra e nossa garra não morreu, e ninguém pisa em nosso pala. Quem consente é certamente, porque a fibra já perdeu. Quem consente é certamente, porque a fibra já perdeu. Quem consente é certamente, porque a fibra já perdeu.
Meus queridos, olhem que beleza a nossa bandeira. A bandeira que representa tudo isso que eu estou falando. Essa bandeira, em suas cores, foi criada logo após a proclamação da República Rio-Grandense. Como eu disse anteriormente, pelo general Antônio de Souza Neto, que era um dos líderes dessa guerra, dessa revolução anteriormente. O verde, o vermelho e o amarelo. O verde representa os nossos campos e matos, a pujança dos nossos campos e matos. O vermelho representa o sangue derramado nas batalhas no decorrer do tempo. Tudo aquilo que formou o gaúcho foi sangrado, infelizmente. E o amarelo representa as nossas riquezas. Que bandeira bonita! Essa bandeira inicialmente não tinha o brasão. O brasão foi colocado depois. Mas as cores, elas vêm desde a proclamação da República Rio-Grandense e foram perpetuadas na nossa história, nas nossas vidas e nos nossos corações. Meus amados, quando nós falamos de Revolução Farroupilha, quando nós falamos no 20 de setembro, nós temos que entender o porquê disso. A Revolução Farroupilha começou no 20 de setembro de 1835. E a partir dali tudo aconteceu. E a partir dali nós tínhamos um líder maior, que era o general Bento Gonçalves da Silva, que com o seu Bento Manuel, que com o seu Davi Canabarro, eles lideraram essa história. O seu Teixeira Nunes, o Gavião, essas pessoas foram históricas dentro da cultura rio-grandense e hoje elas se mantêm vivas no nosso coração, na nossa memória afetiva. Logo depois, a República Rio-Grandense foi proclamada pelo general Antônio de Souza Neto, como eu disse anteriormente, e a primeira capital farroupilha foi Piratini. Piratini marcou história na nossa história por ser a primeira capital farroupilha. Então, neste momento, eu peço para um grande amigo, um grande irmão de arte, prestar um pequeno depoimento para você sobre essa história. Meu irmão amado, meu parceiro de arte, Cristiano Quevedo, o que tu tens para me dizer sobre o teu gaúcho coração? Olá, amigos, comunidade Nicolau Vergueirense, gaúcha brasileira. Eu sou o cantor piratiniense Cristiano Quevedo. Estamos vivendo mais um setembro, mais um mês onde celebramos uma revolução, a Revolução Farroupilha. Eu venho da primeira capital farroupilha, Piratini, onde Bento Gonçalves, em 1835, juntamente com seus comandados, sentaram praça, proclamaram a República Rio-Grandense e a minha cidade foi escolhida como a primeira capital. Eu poderia estar aqui agora falando de tantas coisas, de tantas coisas da história, mas eu proponho uma reflexão. Para nós, que agora dia 20 de setembro, no Dia do Gaúcho, vamos celebrar o que existe de melhor no nosso coração, no nosso peito, pois aqui pulsa, como diria o poeta, meu parceiro Carlos Omar Vilela Gomes, um gaúcho coração. Senhores e senhoras, em 1835, Bento Gonçalves e seus comandados lutavam por 3 ideais. Está na nossa bandeira: igualdade, liberdade e humanidade. Estamos em setembro de 2020. Não queremos guerra, a não ser contra esta pandemia que nos assola. Queremos paz.
mas ainda temos que lutar com a nossa voz, com os nossos anseios por liberdade, igualdade e, acima de tudo, humanidade. Então vejam, celebrar o 20 de setembro, celebrar o mês Farroupilha, é celebrar uma luta de igualdade, liberdade e humanidade. Jamais queremos para nós algo que venha ao encontro de uma guerra sangrenta como foi a Revolução Farroupilha, mas sim lutar por estes anseios do povo gaúcho brasileiro. Viva o 20 de setembro e sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Assim é o que pulsa aqui no peito. Um gaúcho coração. Levo por diante não mostra sorriso na cara que tem. É o mundo de tropa e de campo, de lombo sovado dos pialos que vem. Eu pecho esse mundo de frente, afiando minhas garras pro mal e pro bem. Mas também sei sonhar nos sonhos de um certo alguém. O mundo com rincho de potros, de nido de espora e revolução. O mundo que preza a bandeira, que fez a fronteira com sangue no chão. Eu sou o guardião desse mundo de alma guerreira e rédeas na mão. Mas me pilcho de paz quando ponteio um violão. Sou gaúcho de rédeas na mão. Sou gaúcho ponteando um violão. Neste mundo de Deus, sempre fiel ao meu chão. Sou gaúcho de laço e canção. Sou gaúcho, peleia e paixão. Neste mundo que é meu, gaúcho é meu coração. O peito com jeito de pedra, de cerca farpada, de flecha certeira. Na lida mostrei o destino pra muito malino, sem eira nem beira. A daga desenha desgraça pra alguém que me faça perder a estribeira. Mas me avança ao mirar um certo olhar na poeira. As rédeas que trago bem curtas evitam que o tempo dispare de mim. A vida me atora de bala e cada balaço não é de festim. Eu sou garantido e sustento meu mundo, meu jeito, gaúcho até o fim. Mas sou pura emoção, se meu amor diz que sim. Sou gaúcho de rédeas na mão. Sou gaúcho ponteando violão. Nesse mundo de Deus, sempre fiel ao meu chão. Sou gaúcho de laço e canção. Sou gaúcho, peleia e paixão. Neste mundo que é meu, gaúcho é meu coração. Neste mundo que é meu, gaúcho é meu coração. Então, meus amigos queridos, esse é um pequeno resumo da vasta, da enorme história do Rio Grande do Sul, do nosso povo, daquilo que nos formou. Na Revolução Farroupilha nós tivemos apoio, inclusive, de um visionário
de um guerreiro pela liberdade, um italiano chamado Giuseppe Garibaldi, que foi um dos grandes líderes também da nossa revolução e da nossa guerra posterior, que atravessou o oceano para vir lutar pela nossa causa porque era boa. Nós, uma época, chegamos a tomar Santa Catarina, onde se formou a República Juliana, e lá ele conheceu o amor da vida dele, uma moça chamada Anita, que se uniu a ele, lutou pela nossa causa, e depois de terminada a Guerra dos Farrapos, retornou com ele, foi com ele para a Europa e continuaram lutando pelas causas boas, pelas causas da liberdade e da humanidade. Então, esse é o nosso povo. Quando o europeu chegou aqui, a terra tinha dono, a terra era dos índios. Como toda colonização, infelizmente, um povo acaba sucumbindo a outro. Então, quando nós enxergamos um índio vendendo seus balaios, vendendo seus artesanatos, vamos respeitá-los. Vamos tirar o chapéu para eles, porque eles são vítimas, infelizmente, de todo esse processo da história que acabou gerando o que nós somos. Como acontece na história de toda a humanidade. A humanidade foi criada assim, os povos foram se moldando assim. Aqui nós temos o sangue do negro derramado. Na época eles eram escravos ainda, que é uma barbaridade, porque todos são iguais. Mas era a cultura terrível da época. E eles lutaram ao nosso lado, sim. Eles se esmeraram. Eles criaram uma tropa de lanceiros. E a tropa de lanceiros, comandada pelo general Antônio de Souza Neto, é afamadíssima pelos seus feitos, pela sua bravura. Nós tivemos muitos líderes nessa história. Hoje nós somos colonizados por diversas etnias. Chegaram os italianos, chegaram os alemães, poloneses, japoneses, os judeus, os árabes, palestinos e tantas outras etnias que formaram o nosso Rio Grande. O que nós somos hoje enquanto povo. Um povo que, em geral, com raríssimas exceções, aceita essa diversidade, aceita as pessoas como elas são, preza pela liberdade de cada um, preza pela igualdade acima de tudo. Essa era a luta dos farroupilhas, que se chamavam farroupilhas, se chamavam farrapos, porque de tanto lutar pela nossa causa, eles andavam com as roupas em farrapos. Por isso, Guerra dos Farrapos. Eles andavam maltrapilhos, mas eles continuaram acreditando. E hoje nós somos o que somos, essa cultura imensa, essa cultura rica, essa cultura onde nós temos um poeta chamado Aparício Silva Rilo, que marcou época, um Jaime Caetano Brown, onde nós temos um Cleiton e Cleidir, nós somos conterrâneos de uma das maiores cantoras do Brasil, se não a maior, chamada Elis Regina. Nós temos 2 times de futebol maravilhosos, entre tantos outros do interior, mas que marcaram e definiram o próprio Estado. O Estado é dividido entre gremistas e colorados. E apesar de haver rivalidade, há muito entrosamento, porque um não vive sem o outro. Esse é o nosso Rio Grande de hoje. Um Rio Grande rico de ideias, rico de almas, lutando para ficar cada vez melhor. O Rio Grande de todos nós. Então, eu vou deixar para vocês agora já um beijo e apresentar uma composição de minha autoria com Túlio Uraque e Erlon Pericles, intitulada Água no Fogão, a interpretação do grupo maravilhoso Buenas e Me Espalho, composto pelo Erlon Pericles, Xana Miller, Cristiano Quevedo e Ângelo Franco.
do campo ganhou a cidade, e eu sei que me invade meio sem querer. Quero domingo uma guerra santa, vai secar o morto que vai ter Grenal. Enquanto isso nos fundões do estado, a plateia vibra em algum festival. Quero domingo uma guerra santa, vai secar o morto que vai ter Grenal. Enquanto isso nos fundões do estado, a plateia vibra em algum festival. Enquanto isso nos fundões do estado, a plateia vibra em algum festival. E que essa terra que vem corre gente, carregando a gente pra tanto lugar. Olha dois loucos ganhando tragédia, nos mostrando a história que é no seu cantar. Coisa mais linda ter o cigarrilho pra rodar seu canto por todo o Brasil. Fazendo rima com essa força louca, pingatina louca dos irmãos Navio. Vê como o mundo fica diferente quando a alma sente o cantar da Elis. Vê como o Oscar quase achou seu trilho, rumando pra Serra do Sul do país. Água ferveu, vou esquentar de novo, mas em que esse povo tem amor ao chão. Eu sigo ao tranco dessa FM que quase se espreme no outro milongão. Água ferveu, vou esquentar de novo, mas em que esse povo tem amor ao chão. Eu sigo ao tranco dessa FM que quase se espreme no outro milongão. Eu sigo ao tranco dessa FM que quase se espreme no outro milongão. Toda manhã Eu me levanto cedo, Toda manhã eu vou lavando a cara. Toda manhã, água no fogão. Então é isso, meus amigos. Um breve resumo da nossa grandiosa história, dos nossos grandiosos feitos que forjaram esse povo maravilhoso que é o povo gaúcho. Temos muitas histórias para contar, foi um breve resumo, mas teremos muitas oportunidades e teremos os próximos capítulos. Um beijo grande, muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Fiquem com Deus.